Saudações a todos os nossos amados irmãos. Quem vos fala é o grande patriarca regente do Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita e traremos neste encontro uma matéria histórica e polêmica que aos poucos nós iremos desvendar. Precisamente, o momento em que os graus superiores da maçonaria adoniramita se fixaram no Brasil é muito difícil diante da falta de documentos específicos que comprovem com exatidão a data de sua instalação. Todavia, podemos afirmar que no ano de 1839 já existia um colégio de ritos que era um tipo de departamento que governou em conjunto os ritos adoniramita, moderno e escocês. Mais precisamente, em 7 de março de 1855, foi criado o grande capítulo dos ritos azuis, que passou a governar somente os ritos adoniramita e moderno. Informações estas contida nos livros expostos e através de atas da época, onde podemos ainda asseverar que a aplicabilidade de alguns altos graus eram praticados através de lojas capitulares. Todavia, diante da atitude de vários amados irmãos, dentre estes, Joaquim Saldanha Marinho, no ano de 1863, através de uma dissidência política eleitoral, fundaram o Grande Oriente do Vale dos Beneditinos e instalaram no dia 3 de outubro de 1872 o grande capítulo dos Cavaleiros no Akita, que trabalharam nos 13 graus editados na obra A Compilação Preciosa da Maçonaria Adoniramita, arquitetada por Luiz Guilhermin de São Vítor, sendo então consolidada no Brasil a primeira escola dos altos graus adoniramita a trabalhar em todos os graus conhecidos na época, os quais foram aplicados junto à comunidade internacional maçônica, Brasil, Portugal e França. Recentemente, ao digitalizarmos atas do século XIX, podemos encontrar balaústres de reuniões daquela época que estão preservados e guardados na Biblioteca de Acervos Históricos de nossa potência filosófica adoniramita, os quais trazem luz à história, dando-nos a oportunidade de realizar justa correção e poder reverenciar aqueles que honrosamente se dedicaram à implantação da estruturada Escola dos Altos Graus da Maçonaria Adoniramita no Brasil. De certo que recentemente houve a apresentação de documentos que informavam, equivocadamente, que a primeira grande oficina filosófica estruturada que regulamentou os graus superiores adoniramita, neste caso, o grande capítulo dos Cavaleiros no Akita, teria surgido no ano de 1873. Porém, este equívoco se deu ante o abandono de documentos preciosos, hoje resgatados, e que se encontram na Biblioteca Histórica do Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita. Este assunto ainda será mais bem explicado em futuros vídeos, quando teremos a oportunidade de apresentar requintes de detalhes desofuscando a história. Assim sendo, diante de entendimentos equivocados, o dia 24 de abril de 1873 seria a data de fundação da primeira escola dos altos graus da maçonaria adoniramita no Brasil. Entretanto, 6 meses antes, exatamente no dia 3 de outubro de 1872, o Grande Oriente do Vale dos Beneditinos
fundava efetivamente a primeira escola dos altos graus da maçonaria adoniramita no Brasil, onde através da ata número 1, seção maçônica dirigida pelo amado irmão, sapientíssimo grão-mestre-geral adjunto honorário, Dom Domingos de Azevedo Duque Estrada, instalou o grande capítulo dos Cavaleiros no Akita, dando posse a toda a diretoria que passou a administrar os ensinamentos dos graus 4 ao 13. Desta forma, a partir desta data, os graus superiores não mais fariam parte das lojas capitulares, porque acabava de ser criado a grande oficina filosófica que regulamentaria os graus superiores. Apesar das insurgências, de dissidências, fusões e mudanças de nomenclaturas ocorridas ao longo de alguns anos, hoje o excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita é o sucessor legítimo do grande capítulo dos Cavaleiros no Akita e também a mais antiga escola de ensinamentos da cultura filosófica adoniramita no Brasil, tendo orgulho de ter formado milhares de amados irmãos nos conhecimentos teosóficos das ciências filosóficas, místicas, ocultistas e doutrinárias, onde, através de rebuscados preceptores, distribuiu e repassou conhecimentos valiosos que muito contribuíram para a formação maçônica, intelectual, moral, cultural e espiritual daqueles que se propuseram e aos que se propõem em aprender os mistérios dos altos graus da maçonaria adoniramita. Porém, mesmo não sendo o efetivo mês de fundação no Brasil da estruturada escola dos altos graus da maçonaria adoniramita, respeitando aqueles que por engano atribuem o dia 24 de abril de 1873 como sendo a data de fundação da inicial escola dos graus superiores adoniramita no país, viemos nos manifestar para homenagear o excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita por esse quase um século e meio de existência e lembrarmos que a tradição de uma instituição somente é alcançada pela transmissão dos costumes, comportamentos, memórias, crenças e lendas para pessoas de uma entidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Para que algo se estabeleça como tradição, é necessário bastante tempo para que o hábito seja criado. No âmbito da etnografia, a tradição revela um conjunto de costumes, crenças, práticas doutrinárias e leis que são transmitidas de geração em geração e que permitem a continuidade de uma cultura que, no nosso caso, pode não ser somente material, mas também simbólica ou filosófica. Estas transmissões são aplicadas através de rituais que são um conjunto de práticas consagradas por tradições, costumes ou normas, que devem ser observadas de forma invariável em determinadas cerimônias. Assim, para uma potência maçônica adquirir tradição, deve possuir bastante tempo de existência e aplicar seus ensinamentos, costumes e comportamentos até adquirir uma memória cultural diante dos longos anos que vivencia através de gerações. O excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita, potência maçônica filosófica soberana e independente, constitui-se em entidade reguladora e orientadora da liturgia e da ritualística da maçonaria adoniramita, a qual, através de gerações, vem formando maçons do grau 4 ao grau 33, com o maior respeito aos nossos costumes doutrinários e, assim sendo, é a legítima detentora dos arcanos do rito adoniramita no Brasil. Finalizando, desejamos ao excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita muita prosperidade
e almejamos que continue sendo esta potência maçônica digna, honrada, transparente, zelosa e fiel aos preceitos que ornam a ordem mundial maçônica, bem como reverenciamos a todos os fiéis, legítimos, regulares e tradicionais, maçons filiados, a hierarquia litúrgica dos corpos filosóficos subordinados ao excelso conselho da maçonaria adoniramita. Um tríplice fraternal abraço a todos e até o próximo encontro, onde traremos melhores esclarecimentos sobre o assunto.